Santos Dumont foi um pioneiro da aviação. Ele contribuiu com o desenvolvimento de aeronaves mais leves e mais pesadas que o ar. Obstinado, ele promoveu o seu sonho de voar, mas isso teve um custo muito alto. Bem-vindos ao Biografias, eu sou a Monique e hoje eu vou te mostrar a trajetória de uma vida trilhada nos ares, o orgulho do Brasil e o pai da aviação, Santos Dumont. Se você gosta de biografias, se inscreva no canal que toda semana chega uma nova biografia por aqui. Alberto Santos Dumont nasceu na fazenda Cabangu, na cidade de Palmira, que hoje se chama Santos Dumont, em Minas Gerais, no dia 20 de julho de 1873. Herdeiro de uma família rica, seu pai, Henrique Dumont, era um engenheiro francês e importante plantador de café, com fazendas em São Paulo, que ficou conhecido como o Rei do Café do Brasil. Santos Dumont disse mais tarde que o sonho de voar veio até ele enquanto contemplava os magníficos céus do Brasil a partir da plantação. Sua mãe, Francisca Santos Dumont, era filha do comendador e industrial Francisco de Paula Santos. Seu avô, François Dumont, joalheiro francês, veio para o Brasil em meados do século XIX e escolheu Diamantina para morar. Santos Dumont teve 7 irmãos e era o caçula dos homens. Após aulas particulares, estudou no Colégio Culto à Ciência, em Campinas, Colégio Morton, em São Paulo, Escola de Minas, em Minas Gerais, Instituto dos Irmãos Coppic e no Colégio Moretson, no Rio de Janeiro. Em 1891, após seu pai se ferir gravemente ao cair de um cavalo, a família se desfez de suas plantações e foi para a Europa em busca de tratamento. Dumont visitou a França pela primeira vez e ficou fascinado com motor e gasolina. Seu sonho de criança era criar um aparelho que permitisse o homem voar controlando seu próprio curso. Passou a adolescência lendo Júlio Verne, observando os pássaros e estudando sua constituição física. Em 1892, após a morte do pai, ele foi morar os próximos 4 anos em Paris, onde estudava física, química, mecânica e eletricidade com a ajuda de um tutor particular, retornando ao Brasil para férias curtas. Lá, ele fez vários contatos com baloeiros como Albert Chapin, que viria a se tornar seu mecânico. Seu primeiro balão, chamado Brasil, tinha apenas 15 quilos. Ganhou altura, mas dependia do vento para se movimentar. O controle sem depender de fatores externos era o que realmente interessava a Santos Dumont e ele continuou estudando. Depois de muita pesquisa, mandou construir o número 1, o primeiro de uma série de charutos voadores motorizados. No dia 20 de setembro de 1898, o balão subiu aos céus, chegando à altura de 400 metros e retornando ao mesmo ponto de partida. Ele realizou uma segunda experiência, mas a que viria a seguir, o balão número 3, possuía um motor a gasolina. Enquanto isso, ele tinha um galpão de dirigível completo, com sua própria fábrica de geração de hidrogênio construída no campo de voo do Aeroclube de Francena-Nuvem-Parcy-Saint. O auge de sua carreira em dirigíveis leves foi em 1900, quando o milionário francês Dutch de Lamerdté lançou um desafio aos construtores de dirigíveis. Aquele que conseguir partir do campo de Saint-Cloud, fazer a volta à Torre Eiffel e voltar ao ponto de partida em 30 minutos, ganhará 100 mil francos. Para ganhar o prêmio, Santos Dumont decidiu se aperfeiçoar e construiu o número 5. Após tentativas e um acidente que quase lhe tirou a vida, ele precisou de ajuda dos bombeiros para resgatá-lo pendurado em um hotel. O número 5 teve perda total. Então, Dumont cumpriu a missão em 1901, pilotando o balão número 6.
dando a volta à Torre Eiffel e ganhando o prêmio. O valor recebido foi distribuído entre seus mecânicos e auxiliares, e a outra metade dada aos necessitados. Agora, ele era uma celebridade internacional. O balão número 7 foi projetado para a corrida e enviado para Louisiana para competir, porém, foi irreparavelmente danificado. Embora haja suspeita de sabotagem, isso nunca foi confirmado. Nos Estados Unidos, ele foi convidado à Casa Branca para se encontrar com o presidente Theodore Roosevelt. Cansado de incidentes de sabotagem, inclusive em Londres, ele começou a se concentrar em si mesmo em vez de competições. O número 8 não existiu, ele pulou para o número 9 e nesse ele começou a transportar pessoas nos voos. Uma de suas passageiras foi a cubana Aida de Acosta, que se tornou a primeira mulher no mundo a voar. De tanto cruzar os céus de Paris com o número 9, recebeu o apelido de Le Petit Santos, que significa o pequenino Santos. O número 10, maior que os outros, foi denominado dirigível ônibus. Em 1905, ele tinha terminado seu primeiro projeto de aeronave de asa fixa, o 14 bis, uma aeronave mais pesada que o ar. O brasileiro fez exibições públicas nos arredores de Paris diante de uma multidão no dia 23 de outubro de 1906, realizando um voo de 60 metros. Este foi o primeiro voo de uma máquina de ar mais pesada a ser certificado pelo Aéroclube de France e ganhou o prêmio Dutch Art Deco pelo primeiro voo oficialmente observado de mais de 25 metros. O segundo desafio se deu no dia 12 de novembro de 1906, quando o 14 bis, com um motor de 50 cavalos de potência, partiu do Parque Bagatelle e subiu a uma altura de 6 metros, percorrendo 220 metros, tendo como testemunha os membros da comissão do Aeroclube da França. Nessa data, ele se tornou a primeira pessoa a ser filmada em um avião em voo. Naquele mesmo ano, os irmãos Wright afirmaram ter voado por 30 milhas. Em 1908, Santos Dumont construiu o Demoiselle, cujo desenho serviria de modelo a todos os projetistas que se seguiram. Tudo nele era obra de Dumont, inclusive o motor, e ele usava para transporte pessoal. Em 1908, ele começou a trabalhar na produção em massa e fez 50 unidades, vendendo apenas 15 por 7.500 francos cada. Foi a primeira aeronave de produção em série mundial. A aeronave poderia dirigir uma velocidade de 120 km por hora e era construída em apenas 15 dias. Em 1910, na primeira exposição da aeronáutica realizada no Grand Palais de Paris, o Demoiselle foi um sucesso. O último voo de Santos Dumont como piloto foi feito em uma Demoiselle, em 4 de janeiro de 1910. Uma peça quebrou a uma altitude de cerca de 25 metros, causando um colapso de uma asa. Santos Dumont sofreu apenas contusões. Em março de 1910, ele anunciou que estava se aposentando da aviação e passou a supervisionar as indústrias que surgiram na Europa. Porém, ele se isolou em sua casa e havia rumores de que ele estava sofrendo de um colapso nervoso causado pelo excesso de trabalho. Mas é provável que ele estava deprimido sobre a esclerose múltipla ao qual sofria. Em 1911, mudou-se para a vila litorânea francesa, onde começou a astronomia como hobby. Após o início da guerra em 1914, seu telescópio de 70 anos e seu sotaque incomum levaram a acusações de que ele era um espião alemão que rastreava a atividade naval francesa, e sua casa foi revistada pela polícia francesa. Chateado com a alegação e deprimido sobre sua doença, Santos Dumont queimou todos os seus papéis. Por essa razão, há pouca informação disponível sobre suas outras invenções.
Ele passou boa parte da década de 20 na Suíça, vindo ao Brasil às vezes. No dia 8 de dezembro de 1914, ao ver seu invento ser usado para bombardeios durante a Primeira Guerra Mundial, Dumont se decepcionou. No Brasil, foi recebido por uma dúzia de membros da comunidade científica brasileira em um hidroavião, com a intenção de lhe dar boas-vindas. O avião caiu, matando todos a bordo. O crescente desânimo de Santos Dumont aprofundou-se ainda mais e ele voltou para a Suíça. Em 1931, o sobrinho de Santos Dumont foi para a Suíça e o trouxe de volta ao Brasil. Gravemente doente, sua tristeza aumentou quando viu seu aeroplano sendo usado para fins militares durante a Revolução de 1932, quando o exército massacrava os separatistas paulistas com bombardeios. Com esclerose múltipla e depressão, Santos Dumont se suicidou em um hotel no Guarujá no dia 23 de julho de 1932, enforcando-se com uma gravata. Na época, foi amplamente divulgado que ele teria sofrido um infarto. Seu corpo foi levado para o Rio de Janeiro, onde, após um funeral estadual, foi enterrado no cemitério São João Batista. O médico Walter Haberfield removeu secretamente o coração de Santos Dumont durante a autópsia e o preservou em formol em segredo durante 12 anos, até que, arrependido, devolveu o coração ao governo brasileiro e, atualmente, o órgão se encontra exposto no Museu da Força Aérea, no Campo dos Afonsos, na cidade do Rio de Janeiro, preservado em um globo de ouro. O carro funerário que carregou seu corpo durante o funeral esteve em exibição no pavilhão até 2017. Agora, algumas curiosidades sobre Santos Dumont. Ele escreveu 2 livros, Dansleur, de 1904, e O que vi e o que nós veremos, de 1918. Em 1904, depois que Santos Dumont reclamou com seu amigo Louis Cartier sobre a dificuldade de verificar seu relógio de bolso durante o voo, Cartier criou seu primeiro relógio de pulso, permitindo assim que Santos Dumont verificasse seu desempenho de voo enquanto mantinha suas 2 mãos nos controles. Santos Dumont, um solteiro de longa data, parecia ter uma afeição particular por Aída de Acosta. Até o fim de sua vida, ele mantinha uma foto dela em sua mesa, ao lado de um vaso de flores. Santos Dumont frequentemente usava um sinal de igual entre seus 2 sobrenomes, no lugar de um hífen, para mostrar igualdade de respeito por suas etnias francesa e brasileira. No Brasil, em 1918, Santos Dumont comprou um pequeno lote na cidade de Petrópolis, construiu uma pequena casa ali, cheia de engenhocas mecânicas imaginativas, incluindo uma ducha aquecida, abastecida com álcool. A casa agora é um museu. Santos Dumont tinha altura entre 1,52 e 1,58 e pesava 50 quilos. Ele usava sapatos de sola grossa e um chapéu panamá de copa alta para parecer mais alto. Seus biógrafos contam que ele era vaidoso e extremamente competitivo. Em 1926, ele pediu à Liga das Nações que o uso de aviões para a guerra fosse proibido. Ele realizou outras invenções como o relógio de pulso e o chuveiro de água quente. Sua mãe Francisca suicidou-se em 1902. Santos Dumont foi o pioneiro das corridas de automóvel na França. Mesmo antes de inventar o avião, já era recebido como um herói no Brasil. A data do voo do 14 bis, 23 de outubro de 1906, ficou conhecida como o Dia da Aviação. Santos Dumont não patenteou seus inventos, preferiu entregá-los à humanidade e permitir que outros comercializassem. Seu nome já apareceu em diversos desastres aéreos. Em agosto de 1936, 2 aviões da VASP que faziam voos simultâneos para comemorar a inauguração do aeroporto Santos Dumont se acidentaram.
O aviador francês Louis Blériot morreu quando seu avião, batizado de Santos Dumont, caiu. Os integrantes da banda Mamonas Assassinas morreram em um desastre de avião em 1996. Seu único álbum foi dedicado a Santos Dumont. Se você tem alguma informação a acrescentar nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. E se você gostou, deixe o seu curtir e a sua inscrição para apoiar o crescimento do canal. Eu agradeço a sua companhia e te vejo na próxima biografia.